Olá, seja muito bem-vindo ao Sem Roteiro. Gente, eu queria que vocês vissem esse estúdio por completo, porque eu tô aqui com 3 mulheres incríveis. 2 estão aqui na minha frente, uma tá aqui nos bastidores, a Dandara, filmando tudo, vai mostrar tudo no Instagram, meninas. Hoje, as nossas convidadas, elas são estrategistas, primeiro que elas são maravilhosas. São mulheres que unem posicionamento, empreendedorismo, conexão. Sejam muito bem-vindas aqui no Sem Roteiro, aqui nos estúdios do Cast do Bom. Eu tô aqui com a mentora Chay Carione, isso? Isso, obrigada. E também Julia. Com a Marise Bussanello. Falei certo, Marise? Falou. Ah, obrigada, que bom. Da MVI Turismo. Meninas, que prazer ter vocês aqui. Que prazer conhecer vocês num evento lindo aqui em Cuiabá, né? Dia 3, que aconteceu. E foi maravilhoso. Chay, sua presença aqui foi maravilhosa. Acho que você conseguiu, assim, fazer com que mais mulheres se conectassem ainda mais com o propósito, com a comunicação, com elas mesmas, que acredito que é o seu trabalho por inteiro, né? Com Obrigada certeza. por estar aqui. Eu que agradeço, foi maravilhoso mesmo. Marise, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre essa conexão, né? Como é que vocês se conheceram, trouxeram esse projeto aqui para Cuiabá, que eu já vi nos bastidores aí, demorou mais ou menos uns 3 anos para isso acontecer. Foi, né? Conta aí pra gente. Ainda bem que a Chay não desistiu de ti. Não, eu não desisto das minhas guerreiras, né? Então, conheci a Chay, né, no Instagram. Foi um momento assim que eu estava da minha vida, um momento difícil. E vi Chay, Guerreiras Dizem Sim. O livro. Tá, depois a gente livro, mostra, né? Guerreiras Dizem Sim. E aí, naquele momento, adquiri a imersão, né, para ir para Florianópolis. E foi divisor de águas da minha vida. Ela me colocou, me levantou para cima. Coloquei no palco. Fui pro palco. Olha só. Falei um pouco da minha história. E aí eu vi naquele momento que me despertou, né, a mulher que eu sou, a filha que eu sou, a empresária que eu sou, a esposa que eu sou. E aí comecei a dar valor em mim mesma, né? A Chay colocou. E ao mesmo tempo, ser esposa também. Aprendi assim a me posicionar em cada lugar, em cada momento da minha vida. Ou seja, você já era tudo isso, mas não sabia que era tudo isso. Num contexto assim, a Chay deu aquele empurrãozinho de como é ser essa mulher empoderada em todos os seus papéis. Seria basicamente isso. E ao mesmo tempo, né, ser a esposa, porque hoje é muito essa questão, né, de você ser empresária, ser mãe, ser esposa, o lugar que você tem que estar. E a Chay, ela fez isso, eu conectei com ela e ela me colocou no meu lugar certo. E vou falar uma coisa pra você, melhorou muito na minha vida, como vida pessoal, que é o que eu venho falando isso para minhas amigas, e profissional. Então, assim, foi o divisor de águas, Chay, desde o dia que eu fiz a imersão com você. Vai fazendo início de um podcast a gente chorar já? Não pode, faz parte. Olha, eu choro pra caramba. Olha, eu também. Isso que ela tá fazendo é uma surpresa pra mim. É o livro Mulheres Dizem Sim, é isso? Guerreiras Dizem Sim para si mesmas. O que acontece, né? A Marise, ela tá trazendo algo que até mexe um pouco comigo. Quando as pessoas veem a gente numa rede social, um posicionamento de mulher poderosa, bem-sucedida, especialmente na carreira, as pessoas me procuram e procuram esse tipo de trabalho olhando sempre para uma área da vida que é a profissional, né, do posicionamento. Mas eu tenho como um grande valor, e sempre tive, mesmo quando trabalhei no corporativo por muitos anos, a base da fé e da família. Se a gente não tiver estruturado nisso, a gente não consegue fazer o movimento nas outras áreas com certa consistência, constância. Eu sempre gosto de dizer assim, Júlia, o que quebra? Teu casamento ou a tua empresa? Se a tua empresa quebrar, é muito fácil a gente refazer outra.
Mas se o teu negócio fazer outro, uma transição de carreira, eu sou especialista em transição de carreira. Então, a transição de carreira, ela pode acontecer dentro da própria carreira, inclusive. Da gente se reinventar, se reposicionar, mudar a nossa trajetória, mudar a nossa linguagem, nossa narrativa, nossa esteira de produtos, melhorar, inclusive, a nossa entrega e a jornada do nosso cliente. Mas dentro da nossa casa é uma construção que ela precisa ter uma base forte. E aí, quando as mulheres chegam, Chay é empoderada, sou empoderada porque eu sou muito poderosa mesmo, e a gente só consegue dar poder quando a gente tem algo que é nosso. Então, eu dou poder justamente pelo que você falou, você imediatamente já percebeu. Você tinha tudo isso? Tinha, mas muitas vezes não sabe fazer a leitura ou o uso direcionado de forma estratégica, de forma consciente, de como todo o poder dela, eu não dei poder para ela. Eu enxerguei o poder dela. Mostrou, né? Você colocou ela na frente de um espelho. Imagina o que ela falou. Ela tinha os recursos, né? A gente tem os recursos, mas a gente não sabe organizar muitas vezes esses recursos e colocar eles a serviço do mundo. Porque ser uma boa esposa é servir, ser uma boa mãe é servir, ser uma boa empresária é servir, ser uma boa filha é servir, para que a gente também seja servida. E esses recursos eu não posso dar para ela. Eu não vou dar o marido para ela, ela tem. Eu não vou dar o filho para ela, ela tem. Eu não vou dar a empresa para ela, ela tem. Só como que ela faz essa gestão? Aí eu tenho as estratégias e tenho as ferramentas que eu ajudo a fazer. São alguns segredinhos que a gente descobriu no evento, né? Só quem estava lá que sabe. Deixei muitos segredinhos lá. Agora a gente está aqui, né? As pessoal aqui mandou o livro aqui, olha só. Guerreiras dizem sim para si mesmo. Aqui fala do 12 arquétipos femininos. O que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Como é que ativa isso, né? Você falou, eu mostrei para ela. Como é que é essa ativação aqui? O que seriam esses arquétipos femininos nesse contexto? Assim, eu trago neste livro especialmente um livro mais focado para o desenvolvimento da mulher, né? Agora, eu lancei agora em 16 de setembro o lançamento do livro, lanço agora em 16 de setembro o lançamento do novo livro, que é Mudanças Estratégicas, Crescimento Inevitável, que é um livro que traz sobre a inquietação, sobre empreendedorismo, sobre mudanças, sobre passo prático de como que a gente pode ter sucesso, mesmo com toda a bagagem que a gente já trouxe, sem desapegar de uma forma muito radical. Mas no Guerreiras, eu trouxe a visão dos arquétipos, que começa desde da inocente, a mulher comum, ali tem a própria guerreira, que tem o arquétipo da heroína, que é muito próprio, né, da mulher hoje, que luta, que carrega tudo nas costas. Tem uma jornada que passa também pela maga, pela soberana, pela sábia, termina na louca. Todos esses são importantes? Todos esses são, e todas essas energias arquetípicas a gente tem. Por exemplo, quando a gente está mais romântica, quando a gente está mais sonhadora, quando a gente está mais otimista, um otimismo quase que relacionado à fé, é uma energia arquetípica inocente. Então, todos os arquétipos, todos esses perfis, como eu posso dizer que seriam perfis, eles existem tanto do lado sombra quanto do lado luz. Uma sombra de um inocente. Essa é uma bocó, essa é uma tola, né? Que é enganada, que é uma pessoa que é iludida. Mas tem muito mais luz do que sombra. Mesma coisa o arquétipo, por exemplo, amante, que é o magnetismo, a mulher mais sedutora, a mulher mais misteriosa, uma postura mais sofisticada, inclusive, fala com a luz do arquétipo apaixonado, amante. O lado sombra, ser vulgar, em vez de ser magnético, ser sensual, tudo, né? A pessoa que usa só vermelho. Não precisa usar uma roupa inteira vermelha para ser amante, pode usar um batom vermelho, por exemplo, que traz um magnetismo. Hoje mesmo, eu acordei, disse assim, ontem eu fiz uma escova maravilhosa, mas hoje eu não consegui ajeitar muito meu cabelo. Eu tenho uma estratégia, Júlia, que quando eu não consigo ajeitar muito meu cabelo, eu meto um batom vermelho. Por quê? Porque é uma estratégia, olhar, né? O meu magnetismo vai mais para o vermelho. Isso tudo são estratégias quando a gente usa o nosso autoconhecimento e conhecimento milenar de questões que a gente pode usar. Arquétipos é isso. E aí, a partir disso, por exemplo, dando aí o exemplo da Marise, você pega ela, empresária, mãe,
esposa. Então, é esse arquétipo que combina com ela no lado esposa. Seria basicamente isso? Para quem está em casa entender um pouquinho? Sim, a Marise, cada pessoa é uma pessoa. É única. Porque o movimento do desenvolvimento humano, ele traz muito rótulo. Ah, fulana é comunicativa, o outro é executor, o outro é fleumático, o outro, sabe? As pessoas usam ferramentas, que a gente tem ferramentas do desenvolvimento humano, arquétipos, para rotular as pessoas. Nós somos únicos. Então, Marise primeiro que tem a sua história, o seu repertório, que é único. O que ela viveu, o que ela carrega, as experiências dela, a realidade dela é única. Aí, segundo, ela tem o conhecimento dela, aquilo que ela sabe, que só ela sabe. E terceiro, ela tem as crenças dela, aquilo que ela acredita, aquilo que ela defende, que para mim é muito importante. O que é que diferencia muitas vezes as nossas crenças? Nós temos crenças parecidas, da família, né, de boas filhas, de boas mães. A gente tem crenças parecidas em relação a ser uma pessoa que vai até o fim com o cliente, que se doa para o cliente, mesmo sem ganhar dinheiro. Muitas vezes a gente já pagou, nem cobrou mais, continua atendendo o cliente. É um valor que a Marise tem e que eu tenho também. O dinheiro, ele vem, ele é consequência, ele vai vir. Não é que a gente não gosta de dinheiro, pelo contrário, a gente gosta de dinheiro. E muito. E muito. Mas a gente tem esse valor, né? De primeiro entregar, de primeiro se doar, de ter certeza da excelência. Isso tem muito de um arquétipo, por exemplo, da mulher cuidadora, prestativa, que se doa, que primeiro se doa para depois receber. São valores, nós temos valores parecidos. Aí nós temos conhecimento. Nós estávamos ali no bastidor falando sobre financeiro. Nós temos conhecimentos parecidos da área financeira porque somos empresárias. Agora, repertório é só o dela. Ela tem a vida dela, o repertório dela, como ela lidou com as coisas, do jeito que ela lidou, só ela fez e eu também só fiz. Nessa hora, o arquétipo é só mais um recurso. Então, eu entender, olha, Marise, você é uma cuidadora nessa área da sua vida, com a sua mãe, com a sua família. Como é que você pode ir para a luz do arquétipo da cuidadora, da prestativa? Porque se a gente vai para a sombra da prestativa, ela vira uma vítima. Eu só cuido dos outros, ninguém cuida de mim. E, na verdade, o arquétipo mais abundante que tem é o cuidador. Porque quanto mais nós servimos, mais Deus nos devolve. Então, tem que buscar uma luz. E eu trago o quê? Eu trago a consciência para quem ela já é, com algumas ferramentas. Arquétipo a gente nem usa tanto até, é só porque o livro realmente trabalha ele ficou isso. muito, ele ficou 7 vezes entre os 10 mais vendidos do Brasil. Uau, ele é um best-seller. Uau. E Marise, nesse meio de tudo aí, como você bem falou, a parte cuidadora, cliente, a ideia surge, né? Pô, vou cuidar das minhas clientes também, trazer isso tudo aqui para Cuiabá, né? Como que é essa questão? Você trabalha com liderança em turismo, você estava contando que faz gestão condominial também, né? Então, ali são trabalhos completamente diferentes, né? Com toda essa sua bagagem, como é que você se conecta com esse desafio aí de, mais uma vez, falar de estratégia, posicionamento e cuidar, mais uma vez, desse seu público aqui em Cuiabá? Então, desde quando eu conheci a Chay, eu vi no palco, foi um desejo e falei, eu vou levar para Cuiabá. E agora nós conseguimos, né? Fizemos o evento, foi sensacional. Então, assim, trazer um pouco do conhecimento, né? Que eu estive lá em Florianópolis, adquiri esse conhecimento com ela, e é isso que ela estava falando. A gente dividir esse conhecimento, trazer isso para as pessoas. Isso é muito importante, isso é muito bom, você servir as pessoas, dividir esse conhecimento. Então, assim, como ela foi sensacional para mim, eu falei, eu vou trazer para outras pessoas. Você poder dividir esse espaço com outras pessoas, esse conhecimento, faz-me crescer melhor. E isso é o ser empresária hoje, isso é o saber empreender. A Marise é dona de uma das agências mais conhecidas, mais bem pontuadas, né? A MVI Turismo, aqui em Cuiabá. E não só atende o público de Cuiabá, como você bem falou nos bastidores, né? Outras cidades também, as pessoas te procuram. Então, cuidar disso e ter um bom posicionamento na comunicação,
você enquanto mulher, enquanto pessoa, isso também ajuda muito, né? É fundamental, né? Então, assim, o que eu percebi desde quando me tornei síndica também, né? Você ser síndica, o pessoal fala, meu Deus, você é louca. Você é louca, porque não tem lógica uma pessoa ser empresária, ser mãe, tem filhos pequenos e ainda quer cuidar de condomínio. Eu falei, gente, eu amo, eu faço por amor. Não é igual a Chay falou, dinheiro eu gosto, amo, quem não gosta? Mas o dinheiro na minha vida é consequência. Agora, eu poder cuidar, eu tô há 6 anos síndica no meu prédio. O que eu falo? É o equilíbrio entre vizinhos. Não se um fala de outro, você ter aquele equilíbrio de conectar e abaixar a poeira, você somar, poder servir. Então, na verdade, eu estou servindo essas pessoas dentro do condomínio. Hoje eu sou síndica no SB Médico. Eu falei para eles, gente, vamos se conectar no prédio. Todos nós somos empresários, nós temos médicos, nós temos grandes cirurgiões. Então, assim, a torre toda se conectando. Às vezes a gente fica tão preocupado em buscar lá De fora, tem ali o dentro, cliente está do seu lado, o seu vizinho. Então, Isso mesmo. vamos olhar. Eu falei isso para eles, eles falaram, Marisa, isso é fantástico. Então, a Chay veio para somar nessa parte dessa conexão e eu passar isso para Cuiabá, Mato Grosso, né? Brasil, mundo. E Chay, isso tem muito a ver com comunicação com propósito? Tem muito a ver. Eu trabalhei 15 anos no Itaú Unibanco, né? E já há muitos anos atrás, já fazem 10 anos que eu tenho um impacto de desenvolvimento humano. Então, já fazem 10 anos que eu fiz a minha transição de carreira, mais 15 lá, soma aí 25, né? Mais 5 em outras empresas, tem 30 anos aí de estrada. Mas no próprio banco, onde a gente vivia muitas mudanças, muitos investimentos em mentoria, em consultoria, eu trago 2 expressões que eu trago para a minha vida e que a Marisa acabou de resumir aqui. Uma é sinergia. Quantas vezes a gente já tem dentro de casa, dentro do prédio, dentro da comunidade, dentro do movimento, os clientes, os interessados, né? E com a entrada mais forte da rede social, do digital, a gente parou um pouco de olhar para o off. A gente começou a olhar só para fora, né? A trazer cliente de fora e tratar muita gente numa rede social, no WhatsApp. O WhatsApp é uma rede social. Né? Tratar as pessoas muito no automático, num copia e cola, numa resposta automática. Aí vem a outra expressão que eu trago do banco, e que eu liderei por, acho que uns 8 anos, esse movimento lá dentro do banco que chamava RGR, Relacionamento que Gera Resultado. Todo relacionamento que gera resultado, ele faz com que o nosso negócio, muitas vezes, não tenha um ganho extraordinário de pico, mas tenha um ganho com sustentabilidade e consistência. Marisa me conheceu no Instagram, numa rede social, provavelmente entrou em contato comigo, com a minha equipe, pegou um avião, foi para Florianópolis, comprou uma imersão de 2, 3 dias, saiu de lá, virou minha mentorada, né? Depois entrou de novo numa mentoria, me trouxe para um evento na cidade dela, em Cuiabá, aceitou o convite que eu fiz a ela há pouco tempo atrás para ser coautora de um livro que estou organizando junto com a editora Gente para líderes, os líderes do agora. Olha só o LTV, olha só a construção de um relacionamento que gera resultado. E eu tenho certeza que é só o começo. Eu estive esses dias numa outra palestra dizendo, olha, eu tenho uma cliente em Cuiabá, da MVI, que está me levando para lá, que ela fala que nesse período as mulheres precisam investir em ouro. A Marisa vende ouro. Então, a transferência de autoridade, isso é sinergia. Isso é muito mais rico do que qualquer invenção de roda que tem por aí. E o que a Marisa faz muito bem é a liderança de movimento. Então, com esse perfil que ela tem, com esse arquétipo de prestativa, de cuidadora e, ao mesmo tempo, de uma mulher visionária que enxerga lá na frente, ela lidera movimentos. Ela une pessoas que muitas vezes estão no seu status mais confortável, mais acomodado, tira e leva para um ambiente de expansão, unindo as pessoas, fazendo com que as pessoas despertem, fazendo com que as pessoas viajem, não só para fora, mas para dentro. Você faz as pessoas viajarem para dentro, nos eventos que você promove. Isso, realmente, você é a rainha da viagem. Não é? É verdade. É por aí. É isso aí.
E meninas, na prática, assim, tanto no palco quanto nos negócios, o que vocês duas, né, tanto na tua área, você principalmente com 30 anos aí de caminhada, né, como bem disse, o que vocês enxergam que mais a gente pode pontuar que prejudica esse posicionamento do profissional, um erro nesse posicionamento, porque é comunicação, porque é o se doar, tudo isso faz parte também de um posicionamento. Agora, isso também é um erro quando eu não faço, por exemplo? Como que dá pra gente pontuar isso? Quer que eu responda? Pode responder. Eu penso assim, tem algumas coisas que são erros fatais, tá? Um deles é a cópia. É você não encontrar a sua própria identidade e despertar a sua autenticidade nesse movimento. Então, a gente acaba se inspirando, tendo as pessoas como referência, mas não busca essa identidade própria. Isso é um erro. Porque a identidade desperta, ela te traz uma autoconfiança muito maior. E para que a gente se exponha, para que a gente consiga estar no palco e muitas vezes sem ter certeza de nada e sem ter controle de nada, tipo Marise, quando lançou o evento, ela não tinha certeza se ia ter patrocinador, ela não tinha controle de quantas pessoas iam comprar o ingresso. A gente que faz evento discuta muito, no próximo eu vou. Que próximo Alecrim Dourado? Vai ter o próximo? A gente nem sabe. Eu já escutei isso muito. Ai, no próximo, querida, eu vou, porque nesse não posso. Eu não posso. Mas, sabe? Então, a gente passa por desafios que, se a gente não tiver uma confiança em si no nosso projeto, a gente para. E aí tem um outro erro para mim que é muito sério, que é a produtividade, no sentido de, tipo, você não fazer gestão dos teus recursos. A mulher, ela é multi-apaixonada, ela é multitarefa por natureza, ela tem multipapéis, ela se movimenta de uma forma dinâmica em muitas frentes, mas se ela não se organizar com isso, numa gestão melhor de tempo, gestão de dinheiro, né, gestão do próprio conhecimento, ela acaba ficando exausta, ela acaba ficando sobrecarregada e não colhendo os resultados de que são possíveis. Por isso que eu falo muito de estratégia. Eu sou uma mentora hoje que transformo inquietação e conhecimento em estratégia lucrativa. Porque se você não tiver essa inteligência de negócio, essa estratégia, você não aprende nem a dizer sim para si mesma e muito menos a dizer não para coisas que não vão fazer sentido. E isso a gente pode desenvolver, pode treinar, pode ter uma guiança, pode ter uma direção, porque é o que faz hoje eu conseguir ter os meus resultados, e não só os meus resultados, porque eu não sou uma mentora que vendo os meus resultados. Eu sou uma mentora que vendo os resultados dos meus mentorados. O meu maior sucesso são o sucesso das pessoas que me contratam. E como foi o seu sucesso, Marise? Como que você chegou em Florianópolis, né? Onde foi o primeiro encontro que você fez, para hoje, assim? Qual que é? O que mais diferencia aquela Marise da de hoje? Então, como eu falei para você... tem até uma filha no meio do caminho. É verdade. Não é? Angelina. Ai, tudo. Porque, assim, eu tava muito nas incertezas, né? Então, a gente escuta muito a negatividade assim, das pessoas perto da sua vida. E isso acontece comigo e com todos, né? Então, assim, quando eu fui pra lá e ela me colocou no palco, eu tive que falar, né? Concretizou aquilo que a gente estava falando. Eu já sabia, né? As minhas qualidades, o que eu estava fazendo. Gente, eu sempre pensei fora da caixa. Isso é uma coisa assim que eu sempre falei, eu sempre fui diferente. Eu sempre vi exatamente o que a Chay falou, eu sempre vi o além, sabe? Eu vejo algo assim que eu quero e eu falo, vai dar certo e vai dar certo. Como esse evento, eu falei, vai dar certo, Chay. Eu vou conseguir, Chay. Uma hora eu vou levar você para Cuiabá. E consegui. E foi esse sucesso. Então, assim, a gente tem que ver, e aí eu entro e falo que é a fé, é Deus. Deus em primeiro lugar. A partir do momento que eu vim embora de Florianópolis e coloquei Deus, eu me coloquei no lugar. Uhum. E aí foi onde que as coisas, porque quando você coloca Deus, o resto tudo vem. E quando você serve a outras pessoas, vem em dobro para você. E é o que eu venho fazendo isso na minha vida. Desde quando eu conheci a Chay,
a forma que eu... A questão de cuidar da mãe, a questão de cuidar das pessoas, a questão de ajudar, a questão de ajudar no pessoal, né, no condomínio. Então, assim, uma hora volta para você. E eu acho que também tem a questão das pessoas ao redor conseguirem notar uma certa diferença. Às vezes você não mudou de roupa, você não mudou a cor da unha, não mudou a maquiagem, mas tem algo na pessoa que está diferente. E esse algo é esse posicionamento, né, Chay? Mas vou te dizer, Júlia, que elas mudam tudo também. Elas ficam tão mais bonitas. Elas ficam mais bonitas, e isso é notável. Mas eu concordo com você. A mudança, ela transborda, né? Essa mudança, ela transborda, ela é uma luz. É algo que toca no outro, que mexe no outro. É a pessoa que enche um lugar quando chega, é a pessoa que você quer conversar quando tem um problema, é a pessoa que você confia, é a pessoa que quando você quer comprar uma viagem, é ela que sabe que é procurada, quando quer fazer um evento, é ela que é procurada, porque constrói uma confiança e uma rede, que isso já é um sucesso. Isso já é um sucesso. O crescimento da empresa é um sucesso, a reforma da empresa é um sucesso, a mudança de casa que ela vai ter daqui a um tempo é um sucesso, né? O casamento, a maternidade que veio. É uma soma de coisas que a gente, até eu sou do interior do Rio Grande do Sul, a gente foi criado a não contar as coisas. Não conta, né? Quando ela falou bocó aqui, eu falei, ela é do Sul, porque só quem é de lá fala bocó. É o babocó. Eu sou do Sul, sou de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. Ibirubá. Ibirubá, olha só. Até estava comentando, né? Muitos amigos de infância, as famílias vieram embora para o Mato Grosso, para ele desbravar da agricultura aqui. Eu lembro deles, então lá também é uma terra de soja, terra do soja em Tupanciretã. Saí de lá com 16 anos, fui para Santa Maria estudar. Depois, com 19, que eu fui para Santa Catarina. Então, já sou mais catarinense hoje do que gaúcha, né? Mas ainda falo bocó. Ainda falo bocó, ainda torço pro Grêmio. Eu também. Tem até uma tatuagem. Olha só, essa é gremista mesmo. Chay, você fala muito sobre essa questão da diferença, eu vendo nas suas redes sociais, do aplauso para o posicionamento, né? Existe um risco de quem vive, e a gente sabe que a internet, infelizmente, tem muito isso do superficial. E isso também gera aí um risco. Qual é o risco dessa pessoa que se posiciona de forma superficial, né? Que mostra algo ali, mas que a gente sabe que não tem essa verdade, como a gente está vendo, por exemplo, na Marise? Eu acho que o maior risco é quem é de verdade travar quando vê o que não é de verdade, o que é raso, se posicionar. Porque o que acontece? Quando a gente tem pessoas, eu trabalho muito com um público que já tem um repertório, que já tem uma experiência, que já tem uma autoridade, mas que às vezes é uma autoridade que não é reconhecida, que não é mostrada, que não foi exposta. Aí essas pessoas entram na internet e veem alguém que acabou de se formar, ou alguém raso, ou alguém que está falando bobagem, muitas vezes, com um monte de seguidores, com um monte de cliente. E aí o que acontece? Essa pessoa fica com aquela vergonha alheia, se trava, eu não vou ser mais eu não vou me meter nisso. Esse é o maior risco, dos bons silenciarem. E deixar com que os maus façam barulho, ou com que os ruins, ou os fracos, ou os rasos façam barulho. Então, eu tenho isso como assim, uma bandeira, uma causa minha. Sabe? Nada nos humilha mais do que a coragem alheia. Porque pode ser raso, pode ser o que for, mas tem coragem. Mas a pessoa é mais corajosa. É mais corajosa do que você. Então, isso nos humilha mesmo. Não, mas eu não gosto de rede social. Hoje em dia não tem não gostar. Quem não gosta é criança, não, né? tem como não gostar. A gente é um canal, não é a tua vida, é um canal. Se a gente está num evento, as pessoas perguntam assim, qual é o teu Instagram? No Brasil, principalmente, qual é o teu Instagram? Sim. É o teu cartão de visita? Não tem como não estar no Instagram. Chay, mas eu não gosto. Tudo bem, então organiza isso, delega. Tem pessoas profissionais maravilhosas com estratégias. Tem a IA hoje nos ajudando para fazer com que a nossa rede social seja algo que fale a nossa verdade. Então, eu penso assim, quando eu falo de aplauso, a gente não pode se pautar no aplauso. Mas e também
palco não é o inverso de bastidor. Palco é o inverso de plateia. Tem muita gente boa só na plateia. E olhando gente no palco e podendo pensar, eu já poderia estar lá. Então, não viva na plateia. Plateia é lugar de afiar machado. Lugar de conexão, lugar da gente ter uma pausa estratégica, escutar, né? Mas não é um lugar de permanência. Se você tem o teu conhecimento, e a maioria das pessoas já tem o seu conhecimento, compartilhe. Seja generoso, tenha coragem. Dá nervoso, dá muito nervoso. Eu sou palestrante profissional, mas eu tenho nervoso antes de subir no palco. Eu tenho meu passo a passo. Eu penso o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Eu estudo, eu me preparo. Porque, assim, não basta estar pronto, tem que estar preparado. E aí eu preparo pessoas que estão na plateia para ir para o palco. E sempre digo, não esqueça dos bastidores. Porque é nos bastidores que a gente encontra paz. Mas é no palco que a gente encontra Pix. Quase o Pix, né? Quase Pix. Hoje a gente fala muito dessa autoridade no digital, né? O quanto a gente precisa, é a questão de qual que é seu Instagram, como você acabou de falar, quantos seguidores e tudo mais. Mas existe uma diferença, por exemplo, de você ter autoridade no presencial e autoridade no digital? A gente sabe que muitas pessoas têm, né, essa autoridade no presencial e não tem, que é o maior erro, como você acabou de comentar. E tem o contrário também. Porém, se a gente, por exemplo, hoje a internet não tivesse mais rede social, fosse cortada no Brasil, o que hoje faz uma mulher no presencial é você olhar para ela e falar assim, que mulher foda. Essa mulher aí é uma autoridade, seja ela no ramo que ela estiver. Presença, acho que a presença, né? Presença de palco, a postura, a comunicação não verbal é uma coisa que fala muito. A gente saber ouvir quando a gente está num lugar de presencial, no offline, é diferente do online. No online, a gente fala. No online, só eu estou falando. Eu abro um vídeo, eu abro uma live, eu não estou conversando com ninguém, eu não estou trocando com ninguém, concorda comigo? Concordo. Então, eu estou livre para ser o que eu quero, para falar o que eu quero, para ligar, para desligar. Mas no offline, a gente não deve trazer essa postura. No offline, a gente precisa escutar mais. Eu gosto de ir para eventos e escutar as pessoas. As pessoas gostam de contar a sua história. As pessoas gostam de falar da sua dor. As pessoas gostam de falar dos seus desejos. E muitas vezes o expert, aquele que tem algo para vender e vai num evento de networking, ele quer se vender. Não se venda. Se conecte. Escute. Acolha. Essa é uma diferença que faz com que a gente seja lembrado, mas aí tem que pensar no médio e no longo prazo. As pessoas são muito imediatistas. Elas querem sair dali já com o dinheiro que investiram naquele jantar recuperado. E essa questão do ouvir, do escutar a pessoa, estar ali presente fazendo isso, faz a diferença também no teu negócio, Totalmente. Né? As pessoas vão em busca de sonhos. Exatamente. E quando foi a virada de chave da MV Turismo? A partir do momento que eu comecei a ouvir o cliente. Olha que coisa simples. Porque a maioria das operadoras, as agências de turismo, publica promoções. Eu mudei. Hoje, se vocês entrarem no meu Instagram, vocês não vão ver promoção de alguma coisa, de viagens. Eu sento com o cliente, ou o WhatsApp, né? Porque hoje é muito WhatsApp, né? E como eu tenho clientes no Brasil, ou até fora do Brasil, então a gente conversa pelo WhatsApp. Mas eu comecei a ouvir o cliente, exatamente o que a Chay falou. Então, assim, eu comecei a ouvir o cliente, tá, o que você pensou? Você quer ir para Paris, mas o que você quer fazer? Você quer que eu monte um roteiro para você? A partir do momento que eu escuto o meu cliente, eu vou ser mais assertiva. Parei de querer, eu vou vender esse pacote, tá? Porque esse pacote pronto aqui eu vou vender, que tá na promoção. Não, esse não é meu público. Qual é meu público? Isso mesmo. Que o cliente vai falar qual é o desejo dele, qual é o sonho, o que ele quer. O que eu costumo falar muito para meus clientes também? Você tem que fazer viagens em família, viagens casal, se é casado, ou com os amigos, ou com as amigas, com as mulheres do vinho, da Marise, né? A gente faz a viagem, né? Então, assim, você tem que fazer umas 4 ou 5 viagens no ano. Isso mesmo. Outra coisa, não precisa fazer viagem de 10, 15 dias. Faz viagem curta. 5 dias, 4 noites. Então, quando eu mudei isso, eu me posicionei dessa forma, Júlia, as vendas aconteceram.
Olha que interessante, é saber ouvir o cliente. E essa questão do ouvir é interessante, porque a gente gosta de contar a nossa história, a gente gosta de ouvir as histórias, se tratando até nessa questão do negócio, e tudo isso gera aquele famoso storytelling de venda de alguma maneira, né? Isso você também fala muito, né? Saber contar a sua própria história para que isso te gere uma determinada autoridade. Isso. Eu tenho um curso que 100% online, eu até entro 2 ou 3 vezes no ano ao vivo com os alunos que estão no curso, que se chama A Nova Profissão, Formação Palestrante de Impacto, onde eu desconstruo essa questão da gente ter uma apresentação única em master, mas eu ensino um método onde a pessoa consegue contar a sua história por meio do storytelling, de uma narrativa, de uma boa oratória, de um jeito único, que serve para uma mesa de negócio, que serve para um podcast, que serve para uma palestra, que serve para um talk, porque é muito copia e cola hoje. As pessoas têm muito um modelinho copia e cola. Eu até falo, quando você chega numa palestra, não mostra o teu currículo da entrada. Você vai contar quem você é, a sua história ao longo da sua jornada. No decorrer, né? Você viu aqui, eu no podcast, teve um momento que eu falei que fui do banco, teve um momento que eu falei que estava escrevendo um outro livro, teve um momento que eu sou gremista, teve um momento... Então, eu fui contando quem eu sou sem fazer um recorte do meu currículo, né? E isso é muito interessante porque a gente aprende com treino. O storytelling conecta, o storytelling traz uma visão de quem você é sem aquela imposição. E é importante você também, nessa questão, se tratando aí de palestra, entender um pouco o público, né? Totalmente. Isso é o que faz completamente a diferença. Totalmente. Que é o que a Marise falou. Quando a gente conhece, escuta... Primeiro que a gente vai escutar o cliente, a gente vai conhecer o cliente. Então, se eu estou escutando, mas escutando não querendo dar resposta, tá? Porque a maioria das pessoas, elas escutam a pergunta já pensando na resposta que vai dar. Primeiro, você precisa se despedir disso. Calma, respira. Se sinta preparada, entenda, faça um alinhamento mental. Esteja de verdade. Esteja de verdade. Saiba que você está ali para cumprir a sua missão. Saiba que você está ali para servir e que vai voltar, não imediatamente, mas às vezes até imediatamente, sabe? Porque se você tiver essa liberdade de ser quem você é, as coisas são mais fluídas, são mais leves. Eu não sei, depois dos meus 40, eu estou com 47, mãe de um adolescente de 14 anos e um fofo menino de 10, né? Casada já há quase 20 anos com Augusto. Eu não tenho tanta pressa mais. E quando eu tô com pressa, eu penso, nossa, os meninos ainda vão namorar, ainda vão formar, ainda vão casar, eu ainda vou ser vó. Calma, o mundo vai acabar amanhã. E essa pressa eu tinha quando eu tinha 34, quando eu tinha 35. Então, quando eu atendo as minhas clientes de 35, que eu percebo assim que, meu Deus, o meu mundo vai acabar, porque eu ainda não casei, não tive filho, não virei milionária. Ótimo. Se eu tivesse 35, na época, tivesse aqui na minha frente, como você está, seria muito melhor. Então, calma, vai dar certo. Até os teus 37, a gente resolve tudo. Eu falta virar milionária. Eu fiz 32, então falta virar milionária. Falta virar milionária. Casar, filho, já garanti. Você já é milionária. Amém. Verdade, isso é verdade. Então, somos filhos amados do Pai, né? E essa é uma inteligência emocional, é uma construção, é um exercício, mas conhecer o cliente é o que faz toda a diferença. Essa questão do desespero que você falou ali, esse é um dos pontos mais fracos das mulheres hoje, de repente, que trava elas, que elas não conseguem... Existe essa trava do desespero ali no olhinho delas, que faz com que elas não consigam enxergar o mulherão que ela é em todos os papéis? Não, eu acho que ela não tem isso. Eu acho que a mulher, ela, pelo contrário, eu acho que a mulher até tem muita paciência, é um atributo do feminino, a paciência. A mulher, ela tem uma visão muito aguçada, de águia. Né? Eu tenho a águia aqui tatuada. Nós enxergamos além. E aí, o erro está na comunicação. Porque ela vê, ela enxerga, ela sabe, mas ela não sabe vender isso. Ela não sabe inspirar isso. Ela não sabe convencer. E convencer quem? Quem está em torno delas, sócio, marido. O que acontece nessa situação? Aí parece que ela está atrasada ou com pressa. E os outros que estão do nosso lado são os lentos.
E geralmente são, né? mas, de novo, nós temos paciência. Mas a gente não é acelerada. Eu não vejo a mulher acelerada. Não. Pelo contrário, eu vejo muitas mulheres, inclusive, procrastinando. Sabendo que já poderiam estar fazendo e não estão fazendo. E aí usam muitos artifícios de desculpas. Filho, marido. Momento de vida. E aí isso vai somando um certo fracasso, né? Uma percepção de fracasso, porque nada é fracasso, tudo é aprendizado. E essa necessidade de ser forte o tempo todo, né? Por isso que, guerreira. Eu sou guerreira, mas eu não quero ser guerreira a vida toda e o tempo todo. Então, ali guerreiras dizem sim para si mesmas. Em que momento uma guerreira para de guerrear? Em que momento uma guerreira escolhe as lutas que ela quer lutar? Essa escolha, ela é muito poderosa. Agora, quem não sabe comunicar, perde tempo e vida. A comunicação estratégica acelera todos os resultados. Tem algum exemplo, Chay, que você pode dar pra gente dessa comunicação que você viu em outra mentoranda tua que falou assim, cara, eu também sou foda no que eu faço, porque olha aí essa mulher, como ela chegou e hoje como ela se comunica? Eu tenho algumas grandes profissionais de diferentes áreas, por exemplo, tem uma arquiteta, que é uma renomada arquiteta, premiada arquiteta, né? Tem um escritório muito grande de arquitetura, e ela teve uma ideia de um projeto, virou uma startup. Na mentoria eu conectei ela com algumas frentes de aceleração, de um negócio que não tinha nada a ver com o negócio dela, e ela teve sócios, investidores, novos negócios. Aí ela também foi treinada para o palco, palestra hoje em diferentes lugares. Numa palestra de 15 minutos que ela fez, ela fechou uma mentoria de R$70 mil. Caramba. Então, ela usou já era uma pessoa com um posicionamento, com sucesso, mas que estava limitado àquele universo ali. E aí o conhecimento dela, porque é isso que eu digo assim, quando a gente tem um conhecimento que vai além do teu escopo de trabalho, ele transborda e vira resultado. Tenho médicas, tenho uma advogada que ela é advogada de família e sucessão, ela fez a mentoria comigo e criou um movimento de advogadas para advogadas. Então, ela faz a imersão, o mesmo modelo do que eu faço, faz os mapas no mesmo modelo que eu faço, as ferramentas, o posicionamento, e ela treina outras advogadas. Hoje ela ganha mais dinheiro sendo uma expert de palco, de mentoria, ensinando todos os bastidores e todo o movimento para outros profissionais da área dela. Então, também ela abriu, é como se fosse um plano, não é um plano B, mas uma renda extra, uma oportunidade extra. O brasileiro tem sempre a sensação de que tem uma renda extra quando ele está ruim, né? Ou quando ele não tem ainda um resultado bom na sua profissão. Eu sou funcionária e vou fazer brigadeiro como renda extra, porque eu estou precisando compor a renda. E eu mostro o inverso, eu mostro que as pessoas bem-sucedidas na sua profissão têm uma oportunidade de renda extra com margem maior, sem deixar a sua profissão. E aí ela acaba investindo, né? Então, por exemplo, um médico. Eu tenho uma dona de agência de turismo, né? A renda extra dela, por exemplo, são algumas palestras, a gente fez um jantar esses dias, patrocinadores. Os patrocinadores, antes eu tirava do bolso dela. Disse, não, você não vai mais tirar do seu bolso. Você está levando um público que esse patrocinador quer. Você tem o acesso. E hoje luxo é acesso, tá? Você ter acesso às pessoas é o maior luxo que existe. Porque isso abre portas. Com certeza. Abre portas, não tem como não. Autoridade, posicionamento e comunicação com propósito são 3 coisas que elas precisam andar juntas? Sim. Você só pode ter autoridade se tiver os outros 2 complementos? Não necessariamente. Não necessariamente. Autoridade num conceito, ele é um conjunto de competências, que é o teu conhecimento, as tuas habilidades, né, a tua própria atitude, ou seja, teus títulos, teus certificados, isso compõe uma autoridade. A tua rede social, não a rede social digital, mas a tua rede de relacionamentos compunha a tua autoridade. Ele é
o assessor do governador, o cliente dela isso é autoridade, porque a tua rede de relacionamento, eu mesma, eu tenho muita autoridade pela minha rede de relacionamento. A Chay conhece o fulano, conheço. A Chay, você me conecto. Então, isso soma na tua autoridade. E conectar hoje é um negócio, né? É um negócio. É um negócio. Ela tem autoridade, ó. Ela é mentora, sei lá, do fulano, ela anda com... Isso traz autoridade. Outra coisa que traz autoridade, além dos prêmios, além das certificações, é a profundidade do teu conhecimento. Nossa, ela é uma autoridade no assunto tal. Isso traz. Só que a maioria das pessoas que são voltadas para a parte mais intelectual, elas não sabem comunicar isso. Então, acaba que, sei lá, tem muito nutricionista, por exemplo, que tem 8, 9, 12 pós-graduações, mas continua cobrando R$250 a consulta. Ela é uma autoridade. Não sabe se posicionar. Não sabe se posicionar. Então, não precisa andar junto. Às vezes, a gente tem um nutricionista que tem uma única pós-graduação, que já está cobrando R$700, R$800 a consulta. Por quê? Porque está usando o que precisa. É charlatão? Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes é porque a pessoa está usando as melhores ferramentas, está trazendo o melhor resultado, está se posicionando de uma forma diferente. É um equilíbrio, né? É uma estratégia que tem que ser montada, porque não pode ser tudo pecinhas de quebra-cabeça solta. Tem que ser uma coisa mais organizada. E quando você atende essas mulheres... E homens, tá? Eu atendo homens também. Essa é a questão agora. Você atende essas mulheres. O que você percebe de resultado vindo da boca delas, ou até mesmo dos homens, maridos ou próximos ali, num conceito de mudança? Eles também buscam logo depois delas, ou como que é isso? É paralelo? Assim, eu como sou do banco, né, eu venho da área financeira, eu tenho como principal indicador de resultado sempre o ROI, o retorno sobre o investimento que ela fez. Eu tenho uma preocupação muito grande com aquela pessoa que pagou 50 mil, 70 mil, 15 mil, 25 mil para estar numa mentoria comigo, ela tem aquele retorno financeiro. Então, eu não sossego enquanto a pessoa não retornou o valor que ela investiu comigo. Isso é meu, a minha história, né? Eu venho de uma história de muita batalha, filha de agricultores também. Minha mãe tinha fruteira, andava de trator, a gente não tinha carro, tinha trator, ela sabe, eu estudava em escola municipal. Então, eu sei o quanto é suado o dinheiro, e dinheiro não aceita desaforo. Então, para mim, o meu principal indicador é ROI. Mas o que mais vibra meu coração é quando chega e diz assim: Chay, você salvou meu casamento. Chay, ou tipo, eu escutei esses dias de uma cliente minha que me contratou, acho que pela 5ª vez. Ela disse assim: Chay, deixa eu te contar. Falei com meu marido, não vou dizer o nome aqui, mas eu falei com o fulano, disse assim: eu preciso de alguém agora que eu estou com o projeto novo para me guiar, para me acompanhar, para me dirigir, né? Tem esse aqui que está me oferecendo essa mentoria, tem esse curso aqui, tem a Chay. E meu marido disse assim: Chay, é óbvio que tem que ser a Chay, né? É a Chay que te conhece, é a Chay que fez você chegar onde você está, é a Chay que está aqui sempre com a gente, que nos apoia. Então, quando vem do marido, porque tem muito disso do empoderamento feminino, ter sido desconstruído com a bandeira do feminismo. Sim. Essa bandeira do feminismo desconstruiu o empoderamento feminino. E eu entendo que empoderamento feminino é amor, é poder em todas as áreas, e não, tipo, pelo amor de Deus, larga tudo e vai ser infeliz. Né? Porque vai ser infeliz, desculpa, mas vai ser infeliz. Largar o feminino, não, é diferente. É resgatar o feminino. Exatamente. A mulher pode resgatar o feminino, e isso melhora a vida dela e a vida de todos que ela ama. Você faz um processo de mentorias diferente? Você falou aí dessa sua cliente que te procurou pela 5ª vez. São papéis diferentes que você ocupa como uma mentoranda dela, Chay? Como que funciona isso? Eu tenho sempre produtos diferentes, né? Então, eu tenho alguns mentorias em grupo, mentoria individual. E essas mentorias eu estou sempre escutando o cliente, como a Marise falou, e o momento do cliente construindo entregas de valor. Por exemplo,
Eu já tive mentorias por muito tempo em que eu falava muito de liderança, de empreendedorismo, desse movimento dela dar conta das coisas e de se posicionar. Sempre o posicionamento tá forte, o negócio tá forte. São os pilares que eu tenho. Mas, recentemente, desde o ano passado, eu tenho formado mentores. Então, eu tenho transformado o conhecimento das pessoas em um produto para elas lucrativo. Porque as pessoas têm esse conhecimento. E como é que eu vendo? Porque, por exemplo, uma dona de uma agência de turismo pode te procurar. Diz, Marise, como é que você faz para ter esse movimento? Como é que você faz para conduzir a tua agência há 18 anos, conduzindo a MVI, com esse sucesso, com altos e baixos? Eu estou com a minha agência aqui, sei lá, no interior de São Paulo, e gostaria de ter um momento com você, de ter um café com você. As pessoas querem ter um café com a gente, né? Eu falo isso. E assim, eu não sei se você, de repente, poderia tomar um café comigo, ou me oferecer uma consultoria, porque a dona da agência de turismo, que se inspira no resultado da Marise, ela não quer uma mentoria comigo, ela quer com alguém que entenda do negócio dela. E a Marise pode muito bem, nesse momento, assim, ó, olha, Júlia, eu adoro o que eu faço, construir um método aqui dentro, que é um método que funciona, que é multiplicável, e eu posso tomar um café com você e te mostrar como é que funciona a minha mentoria. E eu posso te acompanhar nos próximos 6 meses, um encontro por mês, ou posso ir na tua agência, ou você pode vir na minha e fazer uma imersão aqui comigo. Eu construo essa embalagem do que ela sabe para ela vender na minha mentoria. E eu tenho mentorias individuais, né? E corporativas. Então, muitas vezes, uma cliente minha, como essa arquiteta, teve um momento que ela fez uma mentoria em grupo, teve um momento que ela fez uma mentoria individual, teve um momento, agora ela está fazendo uma mentoria corporativa. Eu sempre atendo de uma forma muito personalizada, eu e minha equipe. Quando você fala de corporativa, seria nesse intuito do corporativismo mesmo, de empresas? Empresas, equipes, treinando as equipes das pessoas, olhando para os processos do negócio, melhorando a produtividade, os clientes, olhando para o negócio, sempre pegando na mão da executiva ou do executivo. E quais são os maiores erros que você vê hoje nesse mundo corporativismo, nesse contexto? O maior erro é a falta de tempo do líder para os liderados. O líder, ele acha que... Não é só mandar o papel dele. Ele acha que ele falou uma vez, 2, que ele investiu em sistema, que ele investiu em marketing, que ele investiu em estrutura, e ele acha que ele fez uma boa entrevista, ele acha que colocou a pessoa certa no lugar e que ali vai andar ali automaticamente. E não é assim que funciona. 3T, ter tempo para o time. Só que para ter tempo para o time, tu tem que desenvolver algumas habilidades que muitos líderes não têm vontade de fazer, porque é difícil, é chato parar, ouvir, desenhar, escutar, direcionar. E aí o que acontece? Uma nova geração que a gente vê por aí, a geração Z, a Y já é assim, tá? No meu novo livro eu falo bastante das gerações. Eu trago todas as visões das gerações desde lá do início até a próxima. A gente vê que a pessoa não é comprometida. Então, eu vou lá, vou fazer a liderança, vou ficar com essa pessoa, vou treinar e ela vai embora. Vai embora. A gente precisa se preparar para isso também. Eu vejo tudo isso, Chay, me corrija se eu estiver errada, que é o lado humano que a gente precisa trabalhar, correto? Você escutar, você aprender, você ter ali o tempinho para falar, tô fazendo errado, vou ter que mudar, não é assim, não é assado. Conhecer gente, gostar de gente, né? Tem que amar. Para ser síndica, tem que amar. Tem que amar a gente. Tem que amar mesmo. Tem. Síndica não seria nunca. Amo. Mas eu trabalho muito com síndicos. Eu tenho uma parceria enorme com esses sindicatos de síndicos, assim, muito bom. Muito bom. Muito bom. É saber ouvir. É saber ter essa gestão de conflitos, empatia, compaixão e a ação. Tem que ser resolutivo também. Sim, quando tem não que ser basta pontual. ser só emocional, né? Não, eu digo para as pessoas que estão no meu time, eu só sou casada, eu falei assim, tá? Eu só sou casada com Augusto Carione e só sou mãe de Luca e de Felipe. Não sou casada com funcionário, não sou casada com sócio, não sou mãe de time, mas eu tenho tempo para vocês. O emocional nesse lado é a paz da Chay. E o posicionamento é o Pix. Isso! Peguei. Pegou. Você é muito inteligente. Obrigada. Meninas, bom, o evento foi lindo, foi maravilhoso. Queria
fechar aí com você, Marise, pontuando o que isso tudo representou para você, ver na mídia ali as matérias, né? Você aqui hoje, depois do evento, falando um pouquinho. O que tudo isso representou para ti? Assim, o que a gente já esperava, né? Um evento sensacional com a Chay, tudo que a gente desenhou, do jeito que a gente falou, né? Então, assim, foi sensacional, maravilhoso. Sinto realizada, sinto que eu estou no caminho certo e que eu descobri meu propósito. Servir as pessoas, independente se vem o dinheiro ou não, porque o dinheiro que ele vem, ele vai vir, né? Então, foi maravilhoso e já estamos preparando para o próximo. Que venham mais palestras, mais patrocínios, mais paz e mais Pix. E mais conexões, e mais né? conexões. E mais conexões. Com certeza. A gente tem o nosso lançamento do livro, né? Quem sabe a gente Quando que volta. é? Fevereiro? Fevereiro. Fevereiro. Em São Fevereiro Paulo, tá né? aí. São Paulo, Mas podemos fazer um aqui também. A editora está disposta para fazer em todos os lugares. Dá para fazer o lançamento com uma noite de vinhos também, ó. Eu gosto. Né? Legal. Marise gosta, então já junta tudo ali. Olha lá, já tem lugar. Olha só, fechou. Fechou, só vamos fechar a agenda agora. Porque a agenda da Chay, olha... Mas eu sou muito organizada, então Sim. se eu olho a agenda, tá comprometido, tá comprometido. É isso aí. Gostou de Cuiabá, Chay? Amei. Eu e meu marido, nós temos um grande amigo aqui em Cuiabá, doutor Daniel Coutinho, foi nosso sócio em 2019 num projeto chamado Doutor CEO. Então, eu e meu marido veio junto para a gente também conectar, encontrá-lo. Eu gosto muito de Cuiabá, assim, ó, eu queria muito conhecer. Então, estou também realizando um sonho, porque eu acho que a oportunidade do trabalho da gente trazer a gente para perto de pessoas especiais e lugares novos e diferentes nesse Brasil maravilhoso, para mim é um presente de Deus. Eu estou muito feliz, muito grata, muito honrada de estar aqui e ter sido tão bem recebida. E agora vai conhecer Chapada, né? Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui nos estúdios do Bom da Notícia, do Cast do Bom, do Sem Roteiro. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Prazer é meu. Muito obrigada e eu vou chorar. Querida, você é maravilhosa, você é maravilhosa. Você traz aqui essa luz, essa condução. Hoje no início eu falei para Marise, olha, ela vai nos entrevistar e a gente vai conversar e vai se sentir tão à vontade. Você realmente tocou nosso coração. Obrigada. Obrigada. Maravilhosa, Deus muito obrigada, viu, por esse espaço, né? E você é maravilhosa. Essa coragem. Obrigada, Um beijo, gente. Beijo, gente. Beijo. Sem Roteiro volta na próxima semana. E como sempre, eu terminei ele chorando. Acho que eu vou fazer um Pode Chorar. Acho que eu vou fazer esse podcast pra mim. Pode chorar. Tchau, tchau. Adorei. Ai, gente, eu fiz.